Boa noite, William, companheiros, fã de esportes. O Flamengo continua com o problema do ano passado, né? O Flamengo cria situações, mas para fazer um gol é um parto. O jogo contra o São Lourenço foi uma exceção. O Flamengo perdeu aí para a Universidade Católica por 1-0. Gol do tanque, né? Santiago Silva. Santiago Silva, o homem subiu ali mais que todo mundo e com seu 1,83 colocou a bola na rede. Um jogo que me parecia o Flamengo ainda melhor. Você está controlando, sofreu alguns riscos ali, mas estava controlando. Ô Mauro, te surpreendeu a escalação do Márcio Araújo? Sim, acho que todo mundo, né? Até o Márcio Araújo deve ter levado um susto na hora que o Zé Ricardo falou assim, você vai jogar, o Márcio? Ele falou, eu? Jogou os 90. Jogou os 90 minutos. Você lembra no bate-bola de sábado, quando a gente estava aqui, que você estava falando do Márcio Araújo, o jogo contra a Portuguesa e tal? Que ele saiu muito aplaudido. É, e aí eu falei pra você, olha, não fala que ele saiu aplaudido que vão escalar o Márcio Araújo na Libertadores, hein? É, acabou que ele acabou sendo escalado. Tem vários torcedores do Flamengo já cornetando o Zé Ricardo, mas eu acho que acabou funcionando. Ele escalou o Flamengo com o Márcio Araújo de primeiro volante, o Rômulo mais à esquerda saindo para o jogo e o Arão à direita. Quando o time perdia a bola, ele tinha o Guerreiro, o Diego solto, fechava do lado esquerdo com o Everton, na direita com o Arão, e mais o Márcio e o Rômulo. Isso. Então fechava o time num 4-4-1-1, digamos, né? E o Diego jogou muito bem. O Diego jogou com liberdade. Ele montou um sistema que funcionou para esse jogo específico. Um jogo fora de casa. Ele não tinha o Mancoelho, que é um jogador de características diferentes daqueles que seriam as opções mais lógicas, o Berrio ou o Gabriel. Até eu achava que ia jogar o Gabriel. Mas não acho que tenha sido esse o problema. O Flamengo criou mais situações de gol, o Flamengo mandou bola na trave, trabalhou, criou situações. Perdeu o gol, que é um problema crônico do time. O time já trabalhava assim no ano passado durante o Brasileiro. O jogo contra o São Lourenço, como eu falei na abertura do programa, foi uma exceção. Então, o jogo aconteceu, o jogo fluiu, não achei que o Zé Ricardo errou, acho que o time não consegue transformar as situações criadas em gol. Isso em Libertadores é mais complicado. Por quê? Porque é um torneio que tem as suas peculiaridades, onde uma equipe como a Universidade Católica, que foi bicampeã chilena na temporada chilena passada, que perdeu jogadores, vendeu o Castilho, vendeu não, na verdade foi emprestado pelo Bruges para a Católica, foi jogar no Pumas do México e foi buscar o tanque, só que eles chamam de tanque, na verdade, no Santiago Silva, o uruguaio, né, um cara experiente, que já fez um gol pelo Boca que eliminou o Fluminense numa Libertadores, hoje marcou contra o Flamengo. E ele não tinha feito gol na temporada, fez 2 no final de semana, no jogo do Campeonato Chileno, e hoje marcou o gol da vitória. Mas o Flamengo poderia ter vencido o jogo. O Flamengo deveria ter vencido o jogo se tivesse o mínimo de capacidade para resolvê-lo no momento em que criava situações e perdia essas oportunidades. O Guerreiro perdeu gols, outras chances foram desperdiçadas. Agora, acho que as pessoas do clube vão precisar entender que, assim, o grupo é difícil. O Flamengo jogou melhor que o Atlético Paranaense. O Atlético tomou um sufoco absurdo do São Lourenço no segundo tempo e ganhou o jogo. Ganhou o jogo. Quem não viu o jogo, o Atlético tomou um sufoco no segundo tempo impressionante. Perdeu o pênalti, o Blandt. O goleiro, o Everton, fez defesas incríveis, uma queima-roupa num chute do Ortigosa. E o Atlético ganhou o jogo. O Flamengo jogou até bem, criou situações, numa bola parada, acabou tomando gol e perdeu o jogo. Isso é um grupo difícil de Copa Libertadores. Achar que vai ganhar todos os jogos, que vai sair dando goleada. Não é assim que a banda toca. Então, depois daquela grande estreia, né, com o Maracanã lotado, agora volta à realidade. E vai jogar contra o próprio Atlético no dia 12 de abril, no Rio de Janeiro, não se sabe se na ilha ou no Maracanã, né, com a obrigação de vencer, porque ficou atrás de duas equipes, no caso, as duas que se enfrentaram e empataram da primeira rodada, o Atlético e a Universidade Católica. O São Lourenço, que fica numa situação bem complicada, né, é provável, embora não dê para descartar ainda o time argentino, que os três ali briguem pela vaga. Então, esse jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense pode ser um jogo super decisivo, embora ainda faltem aí 4 jogos, né, para cada equipe. Mas não achei que o Flamengo jogou mal, não. Achei que o Flamengo foi de novo incompetente para resolver o jogo quando teve as suas oportunidades. A Católica teve até um pouco mais de posse de bola no primeiro tempo, no jogo todo, me parece, não vi aqui os números finais. Eu acho que jogou sabendo que o jogo seria esse. E conseguiu a vitória dentro de casa. São Lourenço é um time que ainda pode reagir. Pode, sem dúvida. Primeiro tempo no Rio não foi ruim, foi bom. Segundo, eles cansaram. E hoje, o segundo tempo, eles encurralaram. O Atlético teve 3 chances claras com o Lúcio Gonçalves. Ele fez um gol e perdeu 2 oportunidades. Uma no final, já quando a equipe argentina já estava toda lançada ao ataque. Perderam o pênalti, perderam vários gols. Vários gols. São Lourenço hoje teve volume para empatar pelo menos o jogo. O Atlético conseguiu uma vitória espetacular pela circunstância do jogo, inclusive. Mas o São Lourenço é um time que
a tendência, a não ser que ele abandone, que, sei lá, ele pode fazer jogos melhores. Acho que vai fazer jogos melhores. E vai ter que buscar 2 resultados contra a Católica, fora e em casa, fazer 6 pontos. Ele tem que vencer esses 2 jogos. Se vencer, ele entra no bolo de novo para jogar contra os brasileiros. Joga na Arena da Baixada e depois encerra em casa com o Flamengo. Quando foi campeão, se classificou assim, com o Balsa. É verdade. Começou mal, se recuperou no meio da fase de grupos e eliminou o Botafogo na última partida. Quando venceu, o Botafogo saiu e eles passaram com... Tinha que fazer 3 gols, fizeram os gols. Foi o último classificado, jogou fora todos os jogos. Exato, então eu acho que assim, essa chave é uma chave bem complicada. Nesse momento só nós parece carta fora do baralho, mas não sei se será. E um detalhe importante que o nosso colega Rodrigo Vessoni alertava aqui para mim. O Berrio, expulso, se for classificada como agressão, e deve ser, né, a expulsão, ele pega de 3 a 6 jogos. Não tem julgamento. 3 a 6 jogos. E eu lembro aqui, é reincidente. No jogo do Atlético Nacional, que eliminou, com aquele gol dele no final, a equipe do Rosário Central, ele foi expulso também. Então, ele pode pegar 3 jogos, 4 jogos, 5, 6, sei lá. Então, o Flamengo vai ficar, provavelmente, um bom tempo sem esse jogador, que foi uma contratação especificamente feita para a Libertadores. Muito nervoso, muito nervoso. Muito nervoso. E o Guerreiro não pode perder tanto gol. As cornetas que se voltam para o Márcio Araújo, olha que eu não sou nenhum defensor incondicional, pelo contrário. Eu acho que o Márcio Araújo é para isso, entrar no jogo, ele não pode ser o titular absoluto, mas ele pode ser usado, evidentemente. Né? Jogador de ocasião. Exato. O exemplo do Palmeiras que o Jean citou é perfeito. Mas o Márcio Araújo, que vai ser cornetado, os 3 volantes, não são 3 volantes quando o time tem a bola. O Arão sai para o jogo, o Rômulo sai para o jogo. Trabalham como meias. Espera aí. Não é assim. O Arão teve chance hoje, chutou por cima do travessão, uma bola que estava sozinho. Teve outro chute que foi bloqueado com a mão, foi a falta no Diego. Exato. O Arão que deu. Esses caras apareceram para o jogo e as situações foram criadas, né? Eu não acho que seja o Zé Ricardo, sua estratégia, tampouco o Márcio Araújo. Se tem um vilão, o Berri pela expulsão, perdeu ali a cabeça, e o Paulo Guerreiro pelos gols perdidos. Não pode um jogador desses perder tanto gol. A crítica que eu acho que o Zé Ricardo merece não é desse jogo. Essa situação do Rafael Vaz ser titular absoluto. Isso não tem nem... é inexplicável. Isso é inexplicável. O Donati não é técnico como o Vaz. O Vaz até tem mais habilidade. Lance e tal. Erra muito, mas lance. O Donati é zagueiro, como diria o professor Luxemburgo, né? Mas é um jogador de Libertadores, que tem liderança, que jogou já esse torneio, conhece. Eu acho que desperdiçar totalmente, como está sendo desperdiçado, essa experiência desse jogador, que já deveria ter entrado no time em alguns jogos, para nesse momento você poder contar com ele. E está lá. Aí não tem nenhum entrosamento com o Hever, num determinado momento vai colocar, como é que vai funcionar? E hoje a displicência do Vasco é impressionante como isso passa em branco. Já foi displicente contra o Fluminense, bateu um pênalti de maneira ridícula, já entregou um gol que gerou o gol da vitória do Fluminense ano passado, que foi o gol do Richarlison. Né? Em outros momentos também, ele é sempre sujeito a chuvas e trovoadas. Ele não tem muita noção do tamanho dele como jogador de futebol.